tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no Pods UniRV, na primeira edição do programa Direito Cast, organizado pela Faculdade de Direito aqui da Universidade de Rio Verde. Meu nome é Paulo Antônio Martins, sou professor da Faculdade de Direito. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial para poder trocar uma ideia sobre as suas questões pessoais, profissionais, a sua história de vida, que é um exemplo aqui para todos nós da região. Estou aqui com o professor Vinícius Pomar, professor da Faculdade de Direito, também vai ter oportunidade de se apresentar depois, com a professora Sheila França, a nossa ilustre coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui da universidade, e com o Dr. Wagner Gomes Pereira, que é o nosso ilustre convidado, vai participar dessa primeira edição do nosso programa Direito Cast, o nosso podcast, e a gente vai trocar uma ideia, trocar um bate-papo aqui sobre as influências profissionais, as influências pessoais, um pouquinho da história de vida aí do Dr. Wagner Gomes, que é filho de Rio Verde, estudou em Rio Verde, é ex-aluno aqui da nossa universidade, foi professor da nossa universidade e hoje é titular aqui da Vara de Infância e Juventude da comarca de Rio Verde. Eu vou começar fazendo aqui uma abertura com o Dr. Wagner, o nosso convidado. Depois os demais colegas professores vão poder também participar. Dr. Wagner, primeiro eu quero agradecer ao senhor pela presença, por ter encontrado aí uma agenda para poder participar do nosso programa. Somos muito admiradores da sua pessoa, também do seu trabalho, Fui seu aluno na graduação, em 2001, na matéria Teoria Geral do Processo, e sinto orgulho por isso, Tenho uma formação, fui influenciado pela sua docência, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história pessoal. O senhor nasceu em Rio Verde, estudou em Rio Verde, da sua formação da graduação. Como é que foi o trajeto aí para o senhor chegar na condição hoje de magistrado aqui na cidade, titular da Vara da Infância e Juventude, que é uma vara importante, Não é só uma questão jurídica, mas também envolve questões sociais, questões de cidadania, Como que foi a trajetória do senhor? Muito obrigado pela presença novamente. Olá, internautas, é um prazer estar aqui. Olá, Paulo. Eu nasci em Rio Verde, eu sou rioverdense, meus pais são daqui, minha família toda daqui, meus avós, bisavós, etc. E estudei sempre escola pública aqui em Rio Verde, Alfredo Nasser, Colégio Anhanguera, depois Colégio do Sol, estudei no Martins Borges, depois terminei o segundo grau, fiquei 8 anos sem estudar, terminei o segundo grau no Almeida Rodrigues, e depois fiz a universidade, eu fiz Direito aqui na UniRV, na época era FESURV ainda, e depois disso é que eu advoguei 5 anos na advocacia e depois que prestei o concurso para a magistratura. Então, enfim, eu sempre estudei em escola pública, exceto quando terminei o segundo grau, que foi na Almeida Rodrigues, que era o Colégio Almeida Rodrigues. O senhor também foi bancário, Fui bancário, comecei no Bradesco com 14 anos, eu comecei no Bradesco e fiquei 8 anos no Bradesco. Eu trabalhei no Bradesco dos 14 aos 22, de 80 a 88. Entendi. Então a história do senhor aí foi, digamos assim, bem progressiva, E depois que saí do Bradesco, enquanto fazia faculdade, eu e o meu irmão éramos sócios numa farmácia. Então eu tocava uma farmácia, mas meu irmão. Depois da farmácia, eu advoguei, dei aula aqui na UniRV, e enquanto isso estudava para magistratura, estudava para concurso de uma geral, não era magistratura especificamente. E também dei aula na Faculdade Almeida Rodrigues. Certo. Então o senhor é filho de Rio Verde, estudou em Rio Verde. O senhor já estudou em outra cidade ou sempre foi aqui? Não, eu só saí de Rio Verde depois que entrei na magistratura. Em 2002 eu fui para Caiapônia, 2004 fui para São Domingos, 2005 eu fui para Mineiros e 2009 eu voltei para Rio Verde. Então é um rioverdense da gema mesmo. Sim. Eu tenho 21 anos de magistratura, dos quais 14 em Rio Verde.
E o senhor é titular aqui da vara? Sou titular da Vara da Infância e Juventude. Quando eu vim para Rio Verde, era a primeira Civil Infância e Juventude. Desmembrou, eu fiquei com a Infância e Juventude. E desde o ano passado, desde abril do ano passado, eu também respondo pela comarca de Caiapônia. Ah, Caiapônia. Porque o tribunal está com uma carência muito grande de juízes, tem mais de 100 vagas. Então, praticamente todo juiz está respondendo por mais de uma unidade. Entendi. É bom saber, né, que o senhor tem essa ligação tão forte com a nossa cidade. E, professora Sheila. Olá, bancada distinta aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E olá para os nossos internautas também. Dr. Wagner, eu sempre digo, a gente teve a oportunidade aí de trabalhar por quase 5 anos lá na Vara da Infância. E nunca me canso de falar que eu tenho orgulho de ter passado por esse período e tenho uma admiração muito grande pelo senhor. Mas eu, na condição de professora, deparo todo dia aqui com a situação. O aluno me reclamando, não tem tempo, eu não consigo. E assim, me parece que alguns alunos fazem direito por exclusão. E eu acho isso um pouco equivocado. Mas eu queria saber em que momento o Wagner, né, Pereira Gomes, ou Gomes Pereira, teve o start. Em que momento o senhor sentiu, eu quero fazer direito? Qual foi o despertar que fez o senhor abandonar a área da farmácia, por exemplo, e adentrar o universo jurídico? Na verdade, isso é complexo, porque comigo as coisas nunca aconteceram por planejamento. Eu cheguei no direito meio que por acaso, assim, foi uma escolha, evidentemente eu escolhi fazer direito, mas assim, eu não pensava em direito. Como eu comecei a trabalhar muito cedo como bancário, 14 anos, eu achava que meu caminho estava na administração. Que eu até, antes do vestibular, até muito pouco tempo antes do vestibular, eu achava que eu ia fazer... Naquela época a gente fazia com 2 opções, primeira e segunda opção. Eu ia colocar a primeira opção administração, segunda opção direito. Foi chegando muito perto, eu resolvi inverter. Eu pus direito em primeira opção e administração em segunda. Entrei no direito e não me vejo em outra profissão de modo nenhum. Uma outra parte da sua pergunta aí, da sua fala, sobre tempo. Esse negócio de tempo para estudar é o seguinte... Tempo tem gente que tem o dia todo para estudar. Tem gente que só tem a hora do almoço. Eu acho que o importante é que o tempo que você tenha, você se dedique, você estude, você se concentre naquilo. Tem uma promotora de justiça, a doutora Juliana Giovannini, e na época que eu ia fazer o concurso da magistratura, eu até, numa audiência, falando, ela, doutor, você vai fazer o concurso? Eu falei, eu não tenho tempo para estudar, não sei o quê, papapá. Ela, doutor, isso é desculpa. Estuda 2 horas por dia, estuda 1 hora por dia, mas estuda. E meu pai passou no concurso do Ministério Público de São Paulo, no mesmo concurso que o Hugo Nigro Mazzilli passou, e eu já era nascido, então isso é desculpa, estuda. E eu entendi o recado e estudei. Foi isso. Então, posso continuar aqui, né? Eu gosto de fazer perguntas, né? Porque diz que os grandes referenciais estão nas perguntas, né? Nas dúvidas, né? Hoje, olhando para trás, assim, tudo que o Wagner conquistou, o senhor faria alguma coisa diferente em relação a estar nesse momento agora? Mudaria profissionalmente? Não, eu não saberia fazer outra coisa, assim. Não me vejo em outra coisa de modo nenhum. Eu fiz 21 anos de magistratura dia 8 de novembro agora, esse mês ainda, claro. E até escrevi um pequeno texto no Facebook, dizendo que, assim, da minha gratidão e do meu orgulho da magistratura. Tudo que eu conquistei nos últimos 20 anos, 21 anos, foi a magistratura que me trouxe, né? Então, eu não faria nada diferente. E quando eu falo magistratura, eu estou falando de mim. Mas eu tenho colegas que fizeram direito aqui e são excelentes advogados, são realizados na advocacia. Eu tenho colegas que são promotores, que fizeram aqui. Eu tenho colega aqui que foi meu aluno e é juiz aqui. E olha que pessoa inteligente, hein? Apesar de ter sido meu aluno, é juiz, né? A doutora Lília, por exemplo. A Lília... Apesar de ter sido minha aluna, é juíza, então é uma pessoa inteligente. Talvez foi a diferença, né, Sheila? Talvez aí tava aí o pulo do gato, né, doutor Wagner?
às vezes Mérito dela. é mérito dela, mas aí já me faz um outro questionamento aqui. Existiu na vida do senhor algum professor ou alguma representatividade do universo jurídico que o senhor tinha como referência, o que o senhor admirava? Só para aproveitar, porque o senhor não é filho de advogado, né? O senhor não teve na família esse referencial, né? Não, de modo nenhum. Aqui na Universidade de Rio Verde, na época na FESUV, eu tive 2 professores que me, assim, para mim até hoje são referência. A Elza Soares Batista, foi minha professora de penal, e eu tinha admiração, e tenho uma admiração muito grande por ela. E eu gostava demais das aulas dela. Aliás, vou citar mais um também. O Alencar José Vital, que é um promotor de justiça, hoje acabou de ser promovido a procurador, tem pouquíssimo tempo também, assumiu a procuradoria. Foi meu professor de prática forense penal, também gostava demais dele. Coincidentemente, a minha primeira audiência enquanto juiz foi com ele enquanto promotor. E o doutor Vicente Guerra. Vicente Guerra. O médico, doutor Vicente. Médico. O pai, né? O pai, o doutor Vicente. Professor de medicina legal. Medicina legal, Coronel Vicente Guerra. Que bom, né? Essas influências são importantes para a gente conhecer um pouco da história né, Sheila? Do caminho que o Dr. Wagner seguiu, né? Não foi influências familiares, não teve, né? Trabalhou em vários ramos diferentes. Farmácia, banco, advocacia. E é literalmente prata da casa, né? Rioverdense, Unier, como é que falaria aqui? Fesurvense, né? Fesurvense. Sou da época da Fesurvense. Ele é das épocas anteriores à UNIRV, que e eu lembro dessas eras aí. A graduação do senhor concluiu em que ano? 95. 95. 91 a 95. Então o senhor pegou a lei 9.099 ali. Peguei a lei 9.099 em folha. A própria lei do juizado da infância, a lei 8.069, que é de 90. A lei do Código de Defesa do Consumidor, que é de 90. O senhor pegou a lei a Constituição, dos hediondos, que é de 90. Quer dizer, a Constituição é de 88 e eu entrei no direito em 91. Então, a gente estava com a Constituição recentíssima. Tudo era um direito novo. Que hoje já ficou velho, né? Porque o Código Civil mudou também, o Código de Processo Civil mudou, o Código de Processo Penal mudou em várias coisas. Então, mas assim, a base, né? A base constitucional, né? O direito constitucional que veio depois modificando todos os outros ramos do direito, era recentíssimo, né? Na minha grade, a gente não estudava direito da infância e da juventude. Não existia. E hoje é uma das matérias mais fortes em concurso de magistratura, por exemplo. A gente falava o direito do menor, né? Eu estudei para o concurso do livro do Ari Queiroz, que chamava Direito do Menor. Eu também estudei com o Ari Queiroz em Goiânia. Deve ter caído umas 2 perguntas só no concurso. Minha sorte. E posso continuar Sim, aqui? A gente tem mais um minutinho. Eu sei que o senhor é um trabalhador, eu diria assim. O senhor trabalha mesmo e eu admiro muito a garra do senhor ali na infância e juventude. Como é que fica a família? É segundo plano, primeiro plano? Como é que vive a família com o Wagner, juiz? Olha, e isso é uma questão muito delicada, mas a minha família nunca ficou em segundo plano. Eu procuro trabalhar muito, enfim, eu procuro trabalhar o que eu tenho que trabalhar durante o expediente, mas encerrar o expediente eu esqueço do foro. Aliás, isso me remete ao início da carreira, porque meu filho, o Átila, meu filho mais velho, era pequeno, e quando eu fui para Capônia, ele era pequeno e eu, naquela época, né, estágio probatório, enfim, ele vinha, não, espera, daqui a pouco, espera, ficava, né, empurrando o menino para depois. E levava serviço para casa e tal. Hoje eu não levo o serviço para casa e tal. Aliás, hoje eu trabalho em casa e muitas vezes, né, tem o tal do home office. Mas assim, meus filhos hoje são adultos e tal, mas assim, é diferente. Não levo problemas processuais problemas de trabalho para casa.
preserva o ambiente familiar. Meu tempo com a minha família é meu tempo com a minha família. Meu tempo de fora é meu tempo de fora. Bacana. A gente vai fazer um intervalo aqui pro café, Sheila. Aí no segundo bloco, a gente permite aqui pro professor Vinícius fazer alguma pergunta, fazer alguma participação. O professor Vinícius é do mundo da literatura também. Exatamente. Rapidinho aqui, um cafezinho. Beleza, vamos lá. Olá novamente, pessoal. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Agora tomamos um café, já estamos mais à vontade. E o professor Vinícius Pomar vai fazer aqui uma perguntinha, 2 perguntinhas para o Dr. Wagner, para a gente continuar aqui o nosso Direito Cast, nosso programa aqui no Pods e no RV. Vinícius. Olá, pessoal. Então quero cumprimentar os meus colegas que estão aqui comigo, Dr. Wagner, os ouvintes. Enfim, vou fazer aqui uma pergunta saindo um pouco da linha do que até então falávamos. Pensar mais assim nos nossos próprios alunos aqui da UniRV. Todos aqui são professores e sabem das dificuldades da atual juventude mesmo, no sentido geral. Algumas dificuldades com excesso de informações, as novas tecnologias, os desafios, né, que o pessoal enfrenta hoje. E o Dr. Wagner tá aí nessa labuta aí com a infância e juventude há muitos anos e tenho certeza que poderia dar umas boas dicas para alunos jovens. Dr. Wagner, então o que o senhor acha assim, um aluno, uma aluna do direito, jovem, acabou de entrar na faculdade, está aí submetido a um número intenso de informações, de mídias, de redes sociais, tecnologias, como utilizar isso para o lado positivo e quais serão as dicas para esse jovem se tornar um bom jurista, um bom profissional e alcançar aí, quem sabe, né, um dia a magistratura, promotoria, uma boa advocacia? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Cultura é fundamental, né? Principalmente na área de humanas, na área das ciências sociais, no caso que é o direito. Então, a cultura eu brinco com uma coisa assim, o sujeito que faz direito, se ele souber pouco direito, mas se souber muito português, ele consegue se sair. Agora, o sujeito que sabe muito de direito e não sabe português, ele está enrolado. Então, eu sempre falei isso, leia tudo, leia bula de remédio, a gibi, tudo que aparece Agora, tem que saber selecionar, separar o joio do trigo no que se lê. Internet hoje traz uma quantidade de informação enorme, né? As mídias sociais hoje têm um monte de coisa que as pessoas escrevem e muitas vezes não se sabe a origem. E isso, muitas vezes, é quantidade, mas não é qualidade. Então tem que saber separar essa quantidade da qualidade e, nas mídias sociais, buscar pelas ferramentas que elas mesmas oferecem, articulistas, leia artigos. Os artigos são muito, muito interessantes para quem pretende escrever. E o instrumento do profissional do direito é a caneta, né? É a escrita, né? Então você tem que escrever, você tem que saber o profissional do direito, seja ele juiz, promotor, advogado, vai falar sobre um direito numa batida de trânsito. Ele tem que saber contar a história com começo, meio e fim, saber fazer um pedido, quantificar esse pedido e pedir. Então, é isso. Parece, eu até simplifico aqui, mas é isso, que muitas vezes a gente percebe que muitos têm uma enorme dificuldade de fazer na prática. Contar uma história com começo, meio e fim e com um pedido final. Uma narrativa mesmo, né? Uma narrativa. E muitas vezes, aí já muda quando é um arrazoado, é uma argumentação, né? Argumentar com elementos de convicção, com argumentos. Olha, eu quero isso por isto e isto. Ou
em razão disto, eu tenho direito a isto, né? Então, saber fazer essa argumentação. Aí entra a importância da literatura, a importância de alguns estudos, como se diz, são mais clássicos, né? O estudo da lógica jurídica, o estudo da própria gramática. O senhor gosta de ler, né? A gente até comentava aqui sobre Machado de Assis. Quais são os seus livros preferidos, assim, doutor? O escritor preferido é Machado de Assis, sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto de Guimarães Rosa, eu gosto da Cora Coralina, enfim. A literatura brasileira é muito rica, muito, muito grande, muito boa. Graciliano Ramos. Enfim, não dá para citar tudo. E gosto de livros da história também. Por exemplo, um que é novo aí, um jornalista que escreve muita história, o Laurentino Gomes, que eu acho fundamental para quem faz direito, deveria ler esses livros. 1808, 1822, 1889. Ler Escravidão, os 3 volumes que o Laurentino escreveu agora sobre a escravidão. Tem um livro que eu li agora esse ano, aliás, 2 livros que eu acho fundamentais também para quem faz direito. O Fascismo, da Madalena Albright, foi secretária de Estado dos Estados Unidos, um livro muito atual para o mundo que nós estamos vivendo. Estou falando de Brasil só, estou falando de um modo geral. Como morrem as democracias também, como as democracias morrem, não sei, um autor americano também, é um livro muito interessante. Maravilhoso essa obra. Então, assim, enfim, tem que ler. E outra coisa, para estudante de direito, retórica. Uma coisa que hoje, basicamente, quase ninguém fala, ninguém lê, é muito pouco difundido na minha concepção, mas estudar retórica. Os clássicos sobre retórica, né, da argumentação de Cícero, enfim, isso aí a gente percebe uma lógica da argumentação que é fundamental. Isso é importante para o advogado para falar, para construir um raciocínio argumentativo, e é importante também para construir esse raciocínio argumentativo de forma escrita. Com certeza, né? Pode falar, professor Sheila. Uma fala que o senhor teve aqui agora que me chamou a atenção. Eu acho que cultura geral para o profissional do direito é indispensável. Então, acho que foi Guimarães Rosa que falou, como que você escreve? Primeiro você começa lendo, depois você começa copiando o estilo de alguém e depois você tem o seu. E quando fala em evolução do direito, e aí eu pensaria no direito de família e em relacionamento conjugal, marido e mulher, quem vai simplesmente fazer uma visita ao Museu de Cora, aqui em Goiás Velho, que eu acho que dá pra gente, até quem não tem muita condição financeira, e você analisa os documentos que estão expostos ali no Museu de Cora, você vem verificando união estável, amaziado, divórcio, tudo ali. Você não precisa nem de um professor para estar Lógico que a gente precisa ter um certo conteúdo jurídico sobre esse tema, mas analisar a história traz para o operador do direito a capacidade de entender a evolução de alguns instrumentos jurídicos, né? E aí a gente fala em lei de divórcio. E Cora Coralina, por exemplo, viveu um relacionamento com o marido dela, parece que mais de 20 e poucos anos, e teve que esperar ele falecer para ela poder casar, e passou para a história como uma mulher, como diz o Leonardo, né, de vida fácil, que eu acho difícil, mas tem essa evolução do direito num simples ato de visitar um museu. E você vê os alunos de hoje falarem assim, eu fui para o Rio de Janeiro, não fui nem ao museu, eu fui para a praia. Tá, a praia é importante, mas a cultura geral também é importante, né? Os marcos históricos são importantes, eu diria assim. Então, entender um pouco de tudo da vida, né? Por exemplo, quando eu falei bula de remédio, eu leio bula de remédio. É claro que isso está até, é um pouco até meio que piada. Você tem que ler bula de remédio. Mas assim, muitas vezes quando eu tenho audiências aqui que fala sobre doença e tal, que fala, e não é só porque eu tive farmácia, mas assim, o nome da substância química, o sujeito toma isso, toma aquilo e tal, te leva a entender um pouco. Você trabalha, a gente falava aqui antes, no intervalo do programa, sobre direito ao agronegócio. Roundup, aplica, o Roundup é para erva ou planta de folha
estreita, mas tem o Roundup RR, que é resistente ao Roundup, que é para o milho, que pode bater no milho também, enfim. Quer dizer, você tem que entender um pouquinho disso tudo. Pelo menos não é ser técnico. Se o juiz vai julgar uma coisa mais específica, é claro que vai precisar de uma perícia, de um agrônomo, enfim. Mas, assim, o juiz tem que ter uma noção das coisas. Não dá para vir para uma região agrícola sem ter a noção do que seja, por exemplo, um defensivo agrícola. Talvez, assim, a capacidade de fazer conexão entre os assuntos, né? Entre os problemas. E isso precisa. Exatamente. Acho que o que é diferencial na inteligência humana é fazer conexões. Exato. E isso falta bastante, acho que talvez pela grande... Hoje a possibilidade das especializações, né? Acaba que tudo vai se fragmentando muito, né? E o direito acaba se tornando também muito fragmentado. Uma pessoa sabendo, às vezes, apenas um pedacinho, sem olhar o todo do direito e o todo da realidade que está por detrás, né? Outra coisa que eu sempre... Inclusive, eu falo isso para os meus filhos, é o seguinte. A gente tem que ter curiosidade. Sempre. Ouviu falar alguma coisa que você não entendeu, não sabe o que é? Dá um jeito de descobrir. O sujeito, a lavoura dele perdeu 1.000 hectares. Mas aqui fala em alqueires. 1.000 hectares corresponde a quantos alqueires? Quantos alqueires dá 1.000 hectares? Então, procura descobrir quanto... Goiás é diferente de São Paulo. Goiás é diferente de São Paulo. A linguagem que fala aqui não é a mesma que fala em São Paulo e tal. Tem o tal do alqueirinho, alqueirão e tal. Quer dizer, procura ver. Meu pai falava em litros de chão. Não... Léguas, né? Léguas. o livro de direito agrário esqueço o nome agora, não vou me lembrar o nome. Laranjeira? Raimundo Laranjeira? Não, é o Paulo Turmin Borges também tem. É o outro. Benedito Ferreira Marques? Não, também não. É o mais... mais antigo? É dos antigos. Ele falava que naquelas capitanias hereditárias, alguém recebeu um donatário recebeu não, foi uma sesmaria. Uma sesmaria que tinha 100 léguas de frente para o mar, né? De frente, e tantas quantas ele pudesse entrar. Então, 100 léguas é quanto? Assim, teoricamente, ou aproximadamente 600 quilômetros. 600 quilômetros de frente. Era uma sesmaria. Então, assim, tem que ter essas noções, porque senão você fica perdido. O que é isso? Então, tem que ter curiosidade, né? Pensar em matematicamente, procurar descobrir medidas e etc. Essas coisas. Doutor Wagner, a gente está aqui caminhando para o final do nosso programa. Eu quero deixar que o senhor fazer as considerações finais aqui, agradecer o professor Vinícius pela participação, a professora Sheila, que já está há muito tempo aí coordenando o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade. Agradecer o senhor, doutor Wagner, pela gentileza, por ter aberto esse horário na sua agenda. Dizer que, para mim, pelo menos, o senhor é um exemplo de profissional, de pessoa, né? Demonstra aí que seguiu um caminho de trabalho, um caminho de honestidade, né? Que isso colabora muito para a cidadania, colabora muito para o desenvolvimento da comunidade de Rio Verde, né? Ainda mais o senhor que atua na área de infância e juventude, que é uma área muito sensível, né? Então o senhor pode fazer as suas considerações e a gente já agradece de antemão a sua participação. De início eu quero agradecer ao senhor, doutor Paulo Martins, doutor Vinícius Pomar, doutora Sheila França, aqui por estarem comigo aqui, pelo convite. Quero dizer aos nossos ouvintes, principalmente aos alunos, aqueles que sonham em ascender a magistratura, a promotoria ou uma grande advocacia, que não se afastem do seu sonho, não. Busquem. Uma coisa que não foi dita aqui, mas assim, minha família, e eu tenho muita gratidão aos meus pais. Meu pai era motorista de caminhão da prefeitura. Minha mãe já lavou roupa para muita gente aqui em Rio Verde, passava roupa. Então, assim, eu sou de uma família humilde, não tem... E eu achava que quando eu vim fazer o direito, eu tinha contato aqui com promotores, com juízes, e eu achava que magistratura, Ministério Público, era uma coisa muito distante, muito além da minha possibilidade.
E talvez até alguns faziam questão de valorizar isso, né? De dizer que parece que eles diziam assim, olha, para chegar aqui tem que ser grande, né? E a gente ficava com aquilo, não, eu sou pequeno, eu não vou chegar. E depois que cheguei, eu descobri que não é nada disso. É autodeterminação, né? O senhor sempre teve isso. E eu acho que a gente, depois que vence vamos dizer assim, um problema, a gente descobre que ele é bem menor do que se aparentava, né? Do que se apresentava. Então, tenha convicção, tenha perseverança, né? Se é o concurso, estude até passar, né? Pode não passar nesse, mas no próximo passa. O Thiago aqui do Thiago Aniceto passou em 3 concursos da magistratura de uma vez agora. E tentou aqui, muitos anos, né? Nossa, foi assistente do doutor Ricardo aqui e tal. Pessoa bem querida. Quero agradecer a todos. Esse é um programa Direito Cast, podcast aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos que nos ouvem. E já falar, doutor Wagner, que a gente vai convidá-lo novamente para falar especificamente sobre direito da criança e do adolescente. Será um prazer. Então tá, um abraço a todos.